como é que você consegue se soltar dessa maneira de tudo se projetar como um obstáculo para o indivíduo, né? Para pensar que às vezes o indivíduo é um obstáculo para alguma coisa coletiva, né? Eu sinto, assim, por exemplo, que no nosso dia a dia as coisas são muito mais dessa ordem, no sentido de que muitas vezes os processos coletivos têm o seu movimento, têm a sua dinâmica, e os indivíduos, com as suas pequenas querelas e suas pequenas maneiras de transformar as coisas sobre ele, é que são os obstáculos, e não a norma social, o coletivo, o social é que é o obstáculo para o indivíduo realizar a sua liberdade. Tem um processo político, tem um processo coletivo em jogo, e aí você tem que tirar um tempo para conversar com uma pessoa, para entender o que está incomodando ela, não sei o quê. No fundo, o que você está fazendo é tentando reduzir a inércia que o indivíduo coloca sobre um processo coletivo. E não o contrário, onde você está tentando burlar e responder à inércia que o coletivo coloca sobre a sua liberdade, as suas paixões, não sei o quê, né? Olá, ouvintes! Nós somos a CIA de Teatro Ocidental e este é o 6º episódio do nosso podcast Modos de Ser Muitos, onde a gente entrevista gente que está pensando e praticando diferentes jeitos de existir coletivamente. Vocês vão ouvir um papo incrível com o Davi Arantes, o Gabriel Tupinambá e o Thiago Penafirme, 3 dos muitos integrantes de algo que a gente pudesse chamar de um metacoletivo. Um coletivo que se reúne regularmente há muitos anos para pensar, ouvir e articular outros coletivos. O Espaço Comum de Organizações é um coletivo dedicado à articulação, formação e pesquisa política voltadas à organização coletiva, promovendo a troca e a discussão em atividades diversas, como um seminário teórico, enquetes militantes e encontros de elaboração coletiva, orientados pela pesquisa do Coletivo Comunista Internacional Subconjunto de Práticas Teóricas. Aliás, várias das atividades e dos encontros deles são abertos. Acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então procurem na descrição deste episódio o Instagram deles para saber como participar. E vale também acessar o site deles, onde foi publicado um livro super bacana sistematizando o pensamento do coletivo e sobre o coletivo. Olá, Gabriel, Thiago, Matheus, Davi, muito obrigado novamente por terem aceitado estar aqui fazendo essa conversa com a Companhia Teatro Ocidental. A gente queria começar falando um pouquinho sobre a história de vocês mesmo, que vocês contassem um pouco como vocês se juntaram, como que foi essa iniciativa e como ela foi se transformando ao longo do tempo, que a gente sabe que foram várias etapas na construção do que o coletivo é hoje. Então, saber um pouquinho tanto como o coletivo se formou e como vocês foram se encontrando, entrando e saindo desse grupo. Beleza, então, deixa eu tentar pegar sendo a pessoa que estava aqui diretamente envolvida na pré-história da coisa, né? O Espaço Comum de Organizações começa, acho que em novembro de 2023, mas ele é realmente o desenrolar de 2 etapas anteriores, assim, eu diria. Tipo, uma etapa muito longa que durou meio que uma década, de 2010 a 2020, mais ou menos, que foi a época desse coletivo chamado Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia, que já era uma proposta meio experimental, que também mudou muito ao longo dos anos, mas basicamente era um grupo que se reunia no ápice, assim, em umas 8, 9 cidades diferentes, em diferentes estados, com a proposta de juntar gente de organizações políticas ou de orientações políticas diferentes. Então, era um coletivo bastante heterogêneo, assim. E a gente tinha uma metodologia de trabalho que a ideia era tentar entender os problemas que organizações diferentes tinham, ou que aqueles militantes ou pessoas diversas tinham nas suas inserções políticas e tal, para tentar entender o que tinha de problemas em comum entre orientações mais ou menos diferentes na esquerda. E aí, de reconhecer esses problemas diferentes, a gente tentava bolar respostas, propostas de atuação e tal, que atuassem particularmente em cima daquilo. E aí fazia parceria com o sindicato, parceria com outros grupos, enfim, fazer outros tipos de trabalho em cima disso.
né? E durou muito tempo, foi um grupo que foi mudando assim, de caráter, e cresceu até um tamanho razoável. Assim. E no meio do caminho, a gente começou a desenvolver uma parte de investigação teórica do que a gente fazia, porque era muito curioso ver que realmente funcionava isso. Assim. A gente tem um grupo que era muito poroso, assim, era muito fácil entrar no coletivo, basicamente qualquer pessoa podia entrar. A gente tinha um método de trabalho bem curioso, que era assim, toda reunião, todo mundo tinha que escrever uma anotação sobre a reunião para a próxima, e quem escrevia estava no coletivo. Se você parasse de escrever, você tinha saído. E da avaliação dessas anotações, alguém fazia uma espécie de análise, ficava de coordenador da reunião, analisava esse material, associava esse material como quisesse e trazia para ser o tema da próxima reunião. E com esse método, muita coisa interessante surgiu. Então, a gente começou a achar que precisava teorizar o que a gente estava fazendo. E aí criou todo o projeto que o SEI, né, esse círculo, fazia, a gente chamava de subconjunto, porque normalmente o grupo era assim, enquanto coletivo ele era muito heterogêneo, e aí todo o projeto era mais homogêneo, era só quem tinha um consenso que queria fazer aquela atividade, né? E aí a gente chamava esses grupos mais baseados no consenso de subconjunto do círculo. E aí lá para 2016, 2017 surgiu o subconjunto de prática teórica, ou seja, de investigação teórica do que a gente fazia nessa prática meio de discussão, associação livre e tal. Né, e de formulação de atividades. E aí o coletivo, o SEI, acabou em 2020, muito baseado, teve uma assembleia, a gente dissolveu o coletivo, muito baseada numa avaliação de que o modo como a gente trabalhava já não estava mais dando certo. Assim. A gente não costumava interessar a militantes que estavam meio insatisfeitos com as inserções políticas deles, assim, e gente da universidade que estava insatisfeita com o espaço acadêmico para fazer pesquisa e tal. Juntava essa interseção. E normalmente é uma galera muito precarizada, né? Por um lado ou por outro. Então, assim, pós-Temer, com assim, né, a aceleração do processo de precarização do trabalho, fechamento de oportunidade, acirramento de várias disputas no Brasil, a qualidade de tempo disponível das pessoas para fazer aquele tipo de atividade foi baixando loucamente. Ninguém tinha tempo para atuar do jeito que a gente atuava. Então o coletivo foi enfraquecendo, a gente decidiu dissolver porque a gente achou que aquela forma não era mais adequada, né? Só que o pessoal que fazia o grupo de pesquisa continuou se encontrando. Então, de 2017 a 2020, o grupo de pesquisa, né, o subconjunto de prática teórica, ele era um grupo acessório a esse outro coletivo, o círculo. Depois de 2020, ele vira uma coisa autônoma. Só que ele continuou elaborando as questões que tinham surgido naquela década, né? E a partir da conversa, interlocução com gente de muitas inserções militantes, e a gente começou a desenvolver uma coisa mais propositiva. Por exemplo, essa ideia de que a organização era um tema subestudado, subcompreendido, né? Porque, para a gente, ao longo dessa década, foi se consolidando a ideia de que o que normalmente os problemas em comum entre frações diferentes das esquerdas são problemas organizacionais. Os problemas no campo ideológico, os problemas no campo teórico, os problemas no campo de orientação tática, esses são bem diferentes, mas os problemas organizacionais eles são mais comuns, são mais similares. Assim. Então, a gente quis evidenciar e compreender o que é essa questão organizativa. E aí a gente ficou de 2020 a 2023, basicamente, elaborando esse processo, a teoria. E quando ela começou a dar frutos, assim, quando ela começou a ficar uma coisa mais robusta, a gente começou a ser abordado por coletivos, movimentos de vários lugares do mundo, porque a essa altura o grupo era muito internacional, e a gente sentiu que não fazia sentido a gente ficar dando consultoria online, né? Tipo, um bando de gente reunida num grupo de pesquisa, discutindo com a galera, fazendo uma ocupação. Era uma coisa meio heterogênea demais e até pelas coisas que a gente vinha estudando, não fazia sentido esse tipo de interação. Era uma coisa muito pouco consequente. Então, a gente começou a pensar que era a hora de aterrar um pouco aquela questão e tentar organizar um grupo que
pudesse, digamos assim, agenciar o que a gente tinha aprendido nessa década e pouco, assim, entre o SEI e esse subconjunto. E foi assim que a gente formou o ECO, né? Então, era o espaço comum de organizações, já não é mais uma coisa feita para, digamos assim, reunir militantes individuais com suas inserções políticas, já era uma coisa mais voltada para ser um espaço entre organizações, né? Então não é entre militantes, mas entre as próprias organizações, em algum grau, e já tinha um ponto de vista, uma construção teórica mais própria do que o que a gente tinha na década anterior, que era tudo muito incipiente, assim, né? Então, assim, quando começa em novembro de 2023, também era uma coisa bem mais humilde do que virou. Era uma coisa muito mais tipo, olha, a gente tem esse saldo teórico e esse saldo dessa experiência e a gente quer difundir isso em reuniões, fazer um seminário, fazer uma conversa a partir dessa teoria, e a gente quer convidar diferentes lutas, diferentes organizações para dividir com a gente a experiência deles, até para a gente avaliar o quanto que o que a gente está pensando, o que a gente veio pensando, bate com a realidade, faz sentido com o que as pessoas estão vivendo, né? Só que, assim, a coisa foi ganhando uma outra cara muito rápido, assim, né? E ainda, tipo assim, eu diria até que, não sei o que vocês acham, gente, mas eu sinto que até acelerou, assim, nos últimos meses, assim, a sensação de que a coisa vai mudando de cara, assim, né? Enfim, acho que a gente faz até, às vezes, uma periodização de como é que foi o começo do ECO, essa época que era mais, assim, entrevistas com organizações, debates teóricos, e depois foi ganhando uma cara um pouco diferente, porque eu acho que o ponto de virada mais importante foi a hora que a gente percebeu que a conversa com outras organizações, assim, com militantes de outras organizações, você ainda atua muito no nível, você tem acesso a um nível muito da representação da vida coletiva, né? As pessoas falam sobre estar organizado. E a gente começou a se envolver mais diretamente com as organizações. A gente começou a preferir ir atuar nas organizações dos outros, ajudar com um mutirão, ajudar com uma atividade que fosse, porque fazendo as coisas juntos é que você sentia de verdade as pressões, assim, as restrições e a forma de se organizar dos grupos, né? Então, assim, vou encerrar por aqui, mas eu diria só para já marcar um pouco como mesmo o ECO tem uma história que também foi muito transformada, eu acho que é logo assim, com menos de 6 meses de atuação nesse esquema bem mais assim simples, de a gente vai se reunir para difundir uma teoria e conversar sobre ela com vários militantes. Logo, assim, menos de 6 meses, a gente percebeu que o buraco era muito mais embaixo, que é o que a própria teoria que a gente tinha desenvolvido sugeria é que não fazia tanto sentido gastar tanto tempo conversando com militantes e que o veículo principal que a gente tinha para conhecer de dentro as lutas era você atuar junto, né? E é uma coisa, nesse sentido, é uma coisa um pouco, talvez, contraintuitiva, assim, porque normalmente as organizações existem uma em contraste com as outras, né? A ideia de uma organização que quer ser plástica o suficiente para poder se submeter aos ditames de várias organizações diferentes, né? Foi uma coisa que a gente começou a desenvolver, acho, com mais clareza a partir daquele momento também, né? E, só, assim, acho que o pessoal pode falar mais disso, mas o fato é que o ECO foi crescendo tanto que hoje ele é muito maior do que esse grupo de pesquisa que ajudou a dar o peteleco inicial, a ponto que a gente fagocitou para dentro o grupo de pesquisa, o subconjunto, que agora só está ele é um subconjunto do próprio ECO, né? Então, teve essa... Eu diria assim, dando um resumão no arco da coisa, né? Não sei se alguém quer completar a história. Bom, obrigado, Arthur, aí também pelo convite para a gente estar aqui. Mas eu acho que uma coisa interessante, só para complementar, talvez, que o Gabriel falou também, é que passa por amadurecimento do grupo, né? Da gente pensar nós próprios o que é o ECO, né? Em algum momento, a gente se encontrando toda semana, no caso do Rio de Janeiro, na Lapa, né? E aí depois foi expandindo também para São Paulo e outros lugares. Mas a gente está com uma constância, se encontrando toda semana, com uma gama de atividades, né? Com o envolvimento de outras organizações. E acho que passar mesmo por essa reflexão sobre o que é o ECO, o que a gente está fazendo ali, e essa reflexão partindo da gente, em contato com outras organizações, para pensar a nossa própria organização.
E aí acho que é algo que a gente vai falar um pouco mais pra frente aqui também, agora nessa conversa, né, que seria justamente o ponto de vista da organização, né, a gente pensar como que é a nossa interação com outras organizações, qual que é a nossa percepção, como que a gente está compondo o eco, né, quem são essas pessoas que fazem parte do nosso grupo, e aí isso, de fato, acho que foi escalonando de uma maneira bem rápida desde o final de 2023, né, se eu não me engano, foi quando a gente começou essas reuniões até agora, que foi chegando mais gente, mas uma complexidade um pouco maior também do grupo. Eu sou o Thiago. Então, eu acho que só complementando também, assim, né? Eu acho que é isso. A gente ia encontrando já no Eco, né? Já no Eco a gente ia fazendo coisas diferentes com organizações diferentes. Mas acho que todas as organizações que a gente interagiu, isso fez o Eco mudar um pouco, né? Então acho que é por isso também que o Gabriel falou dessa coisa que foi escalando e mudando muito rápido. Ao mesmo tempo que tem essa questão da gente pensar o que a gente faz muito, né? Então essa coisa meio meta, né? Da gente mesmo se pensando, isso só ganha força na medida em que a gente também tá interagindo com outras organizações e cada vez mais botando em relação com como as outras organizações se pensam, que é um pouco o que o Davi falou também. Eu acho que dito isso, talvez só para a gente se localizar e entender, seria legal, de repente, ter um relato um pouco mais pragmático, digamos assim, mais chão, do que é, quais são as atividades, como vocês se organizam no dia a dia nesses trabalhos, nessas atividades, nesses encontros e reuniões, né? Quais são as frentes de trabalho de vocês? Então, assim, tem o lado, enfim, da inserção individual, assim, né, que no meu caso em particular foi acompanhando essa trajetória toda que eu estava contando, né? Inicialmente é engraçado porque aí sumiu no Eco, acho que não é uma questão assim, até acho interessante como foi sumindo, acho uma coisa boa, mas no começo lá no circo a motivação para sustentar as premissas de que as pessoas não se organizam da maneira que elas pensam que elas se organizam, e a gente precisa de um método para trazer isso à tona, que não é necessariamente só, enfim, confiar 100% no que a gente tem a dizer, e precisa de um método diferente, vinha muito da psicanálise, né? A ideia, então, assim, de que às vezes a gente se comporta de uma maneira que a gente não está pensando, né? E depois que para isso vir à tona e ser inteligível, você precisa de alguma coisa. Essa ideia de pegar várias anotações e misturar era uma ideia, literalmente, de fazer uma espécie de associação livre, assim, né? Então, coletivo. E no Eco, eu acho que isso, eventualmente, essa mistura de psicanálise com uma coisa que tem um grande insight para a política, acho que foi ficando para trás à medida que a gente desenvolveu uma teoria política própria, que depende muito dessas assunções, de coisas vindas de outros campos, assim, para se sustentar. Mas foi uma das motivações que me trouxeram por esse caminho, assim, né? Outra motivação que eu acho que era muito relevante também era atuar em campos políticos que tinham uma fragmentação muito grande. Então, a própria fragmentação vai virando um tema, né? E eu acho que isso se preservou, assim, no Eco a gente lida muito com isso o tempo todo, né? E, assim, no campo dos projetos, das coisas que a gente tem feito hoje em dia, estou falando, assim, por alto, né? Até porque eu não estou envolvido em tudo, porque também é isso, assim, é uma coisa engraçada. O pessoal pode comentar mais também, mas eu acho que o tipo de organização que o Ecos foi se tornando é muito curioso. Primeiro que, assim, eu acho que a gente não gasta muito tempo com teoria, assim, tipo, tem a coisa do livro que a gente está escrevendo e a gente se reúne para revisar, para discutir, mas, assim, a maior parte do tempo acho que a gente gasta coordenando os esforços que a gente bota em várias frentes de luta, várias articulações com organizações e tal. Isso gasta muito mais energia. Mas é engraçado, porque às vezes você junta um grupo de, sei lá, 10, 20 pessoas, o número de inserções que 20 pessoas podem estar é muito maior do que 20, né? Porque num lugar você vai de vez em quando para dar um apoio, no outro você está muito envolvido constantemente. No terceiro você acompanha, tem uma interlocução com os outros camaradas que estão indo lá, mas você não está indo tão diretamente. Então isso vai criando, assim,
uma rede de conexões que é muito maior, eu acho, do que ele é potencialmente desproporcional com o coletivo, né? Acho que isso, inclusive, é uma coisa que no futuro próximo a gente vai ter que gastar um tempo pensando, porque como você controla, né? Assim, por um lado, é uma fonte de poder, o fato que pessoas podem se relacionar de mais formas, né, do que o número de pessoas, né? Tipo, um grupo de 3 pessoas pode se relacionar de muitas maneiras. Então, tem muitas coisas abertas, mais do que só aquele grupo. Só que isso pode também onerar as pessoas com um esforço e com uma carga de trabalho e de tarefas que é insuportável, né? Então, hoje a gente tem... Assim, a gente estava até fazendo um mapa outro dia, a quantidade de coisa que a gente está envolvido hoje em dia, que vai desde movimento popular, coisa com cozinha solidária, coisa com assentamento do MST, vai indo assim, vai abrindo, tipo, luta de trabalho precarizado, grupo de atividade com criança, tipo, vai abrindo. E aí é difícil você também fazer essa como é que a gente chama? Esse balanço, né? Entre ir abrindo as coisas, porque as pessoas vão tendo ideias, vão tendo possibilidades, a gente vai se conectando, vai tentando levar isso à frente, né? Com também conseguir sustentar, porque como a gente estava falando, a ideia que a gente ainda tem achado muito frutífera é não fazer as coisas de forma muito pontual, fazer as coisas com um engajamento regular, em que envolva uma doação de trabalho, porque através da doação de trabalho você também aprende sobre as organizações, né? Então, assim, eu acho que isso é uma questão de fundo, assim, também meio operacional que a gente tem que lidar, assim, até pela quantidade de inserções, assim, de portas que vão se abrindo, coisas que a gente vai se envolvendo. Uma coisa que eu acho que talvez seja interessante comentar também é como que as próprias reuniões, enfim, que acaba sendo uma das atividades só nossas, elas foram se alterando, né? Então, no começo a gente separava mais ou menos em 3 tipos de reuniões, né? Então, uma a gente separava para fazer um estudo teórico mesmo da teoria política, um segundo tipo de reunião era para fazer enquete militante com esses grupos que eventualmente iam visitar, e a gente tinha uma postura mais de fazer uma pergunta, assim, para entender, fazer essa relação, e depois uma avaliação dessas enquetes, né, militantes. Só que isso foi se alterando, até mesmo com... Enfim, a ponto que hoje as nossas reuniões, elas não seguem mais essas estruturas, continuam sendo abertas, mas que vão surgindo muito mais das necessidades, assim, da nossa prática, do que vai surgindo ao redor do ECO. E, bem, como o Thiago mesmo chegou a comentar, essa interação com as organizações, que a gente foi vendo que não estava sendo tão efetivo, mas que fazia muito mais sentido a gente se envolver com elas, isso também foi alterando o eco, né? Então, nessas reuniões, os próprios membros, enfim, militantes do eco, que não se restringe só na reunião, mas aí participa durante a semana e de outros lugares, de outras organizações, e é algo que vai alterando não só tanto a percepção de cada um dessas pessoas, mas também da própria organização nossa do eco, né, como um todo, que vai tendo alguma coisa de mais robusto, mais interessante com essas trocas, né, que a gente acaba acumulando com essa experiência, assim, né, a ponto que isso foi mudando também um pouco da nossa dinâmica das atividades práticas mesmo, assim. Assim, basicamente a gente se reúne, né, toda terça, e aí a gente tem um calendário de coisas, assim, de todas as organizações que a gente já interagiu, a gente vai ganhando confiança, as pessoas vão chamando a gente para fazer coisas. Então, basicamente, o que a gente faz principal é sempre se reunir e conversar sobre o que a gente está fazendo. Mas aí vai rolar tal atividade, tal organização precisa de um mutirão para ajudar, para levantar uma casa, que vai ser importante para eles. Aí a gente vê quem pode ir, e aí as pessoas vão, e aí eventualmente isso retorna para a reunião. Aí às vezes vai 3 pessoas, isso retorna para todo mundo. Então é isso, tipo, tem a nossa reunião, nossos encontros e as coisas que a gente que vão aparecendo, que a gente vai fazendo e retornando. Eu acho que talvez a gente pudesse agora entender um pouco algo que talvez esteja pressuposto em tudo que vocês estão falando, que é esse ponto de vista que vocês lançam, né, tanto na teoria, me parece que tanto na teoria quanto
no trabalho com esses outros coletivos, com essas outras organizações, né? Isso que vocês têm, de alguma forma, chamado de ponto de vista da organização, ou esse desenvolvimento de um jeito de olhar para o que é a organização coletiva, né? Que nesse livro que vocês estão lançando aos poucos, né, aparece um pouco essa ideia de que os processos coletivos são melhor compreendidos e transformados também coletivamente, né? E que, de algum modo, isso está ligado a uma ideia de uma prática comunista, né? Vocês usam esse termo, que não é exatamente ou descrita do modo como a gente talvez tenha a imagem que a gente tem na cabeça do que é comunismo, né? Mas que tem justamente a ver com essa ideia de articulação, né? Coletiva dessas lutas, dessas frentes, dessas organizações. Talvez vocês pudessem explicar um pouquinho, de maneira esboçada, o que é essa abordagem. Acho que pode ajudar também a gente a entender o que é esse trabalho de vocês. Não, eu ia pedir para Arthur só para... Porque acho que isso pode ajudar na resposta também, assim. Você falou assim, olhando ali no que a gente está escrevendo, que tem essa questão da articulação, da organização, você falou, pô, você associou essa prática comunista, mas não é o que a gente normalmente pensa que é comunismo, né? Aí eu fiquei curioso o que você acha que é mais ou menos o senso comum disso, para a gente ver o quanto que a gente está destoando também, sabe? Eu acho que, de algum modo, vocês mesmos colocam isso lá no livro, né? Que tem a ver com... A gente pensa... quando a gente fala de comunismo, a gente pensa em geral numa coisa futura, né? Construção de algo futuro, uma idealização daquilo que vai ser o futuro. Então, a prática comunista é aquela prática ou uma prática que leva a aquilo, embora isso eu acho que possa estar de algum modo no que vocês fazem, né? Mas tem essa ideia de colocar o comunismo como um ideal que se deve alcançar, né? Que é diferente de partir dessa articulação real na sociedade atual, me parece. Sim, entendi. Não, enfim, o pessoal vai entrando aí, vai falando. É que eu acho engraçado, assim, tipo, não era uma coisa que estava óbvia. Eu acho que a gente já há um tempo tem um argumento de uma certa forma, que eu vou tentar resumir aqui rapidinho, e curiosamente, na hora que a gente falou, vamos apresentar isso mais organizadamente, ele bateu com uma coisa muito clássica, na verdade. Eu fiquei meio até surpreso, assim, tipo... Porque o argumento original era uma coisa do seguinte sentido. Tinha primeiro uma espécie de avaliação diagnóstica, que eu acho que é o acúmulo dessa década e pouco de conversa com muita gente, com muitas inserções políticas diferentes do Brasil e fora. E acho que você pode resumir essa constatação na ideia de que não tem mais uma convergência muito imediata, espontânea, natural, entre frentes de luta igualmente legítimas. Então, para pegar um exemplo recente, assim, eu lembro de estar vendo o protesto dos... Como é que eram os coletes amarelos? Os gilets jaunes lá, né? E a galera estava reclamando da precarização do trabalho, querendo emprego, não sei o quê, e ao mesmo tempo tinha outras lutas acontecendo no mesmo país para barrar a expansão da matriz de combustível fóssil por conta de questões climáticas. Ambas as pautas são ótimas, mas a pauta de barrar o avanço do combustível fóssil e fechar alguns dos lugares, né, algumas das empresas ligadas a esse setor ia afetar os empregos. E por conta disso, muita gente que estava na outra luta era refratária à luta climática. Então, assim, só para dar um exemplo, né? Então, e não precisa ir tão longe. Pode ir na esquina, você vai encontrar exemplos de como grupos que, a princípio, têm ideais que são quase impossíveis de distinguir para o Zezinho na esquina, se você contar que um grupo é ultra-trotskista de esquerda, por outro. O outro grupo é o trotskismo de outra quarta internacional ligado a mais autonomismo, não sei o quê. Ninguém sabe a diferença, mas esses grupos parecem que estão em contradição profunda. Então, assim, tem uma certa constatação de saída de que, por alguma razão que ainda não era muito óbvia, as lutas, à medida que elas avançam, não necessariamente elas vão se aglutinando
tipo um mercúrio, um líquido, né, desses assim, que vai indo e aí vai pegando os pedacinhos, tipo o Exterminador do Futuro, aquele bichão do Exterminador do Futuro, né? Os pedaços, todos eles meio que são um fundo, substrato homogêneo, assim, né? Isso foi a primeira coisa que a gente percebeu. Depois a gente foi entender melhor por que disso. E a gente chegou à conclusão de que tem processos em curso muito profundos, socialmente, economicamente, onde um certo aspecto do próprio capitalismo, que o capitalismo, ele, digamos assim, até um certo momento, e pelo menos numa parte do mundo, a tendência do avanço do capital era fazer as pessoas sofrerem e pensarem seu sofrimento de maneiras cada vez mais parecidas. Né? Aquela imagem clássica dos operários na fábrica, todo mundo com o mesmo uniforme, sofrendo sob a mesma gestão, um tipo de gestão do trabalho que está se expandindo, as pessoas vão começar a viver problemas parecidos. Então, quando elas lutam contra esses problemas, elas vão lutar de formas parecidas. Né? Com as transformações nos padrões de acumulação e tudo mais do capital, mudanças no modo da exploração, como você queira chamar o nome desses processos, o capital consegue cada vez mais avançar nas formas de exploração, avançar nas formas de opressão, sem precisar criar essa homogeneidade. Então, as pessoas lutam de formas muito diferentes. E aí, nesse contexto, aparece uma tarefa que antes era uma tarefa que a gente não precisava fazer, ela vinha de lambuja. Quem dava uma forma unificada para as lutas era o próprio capital. Agora, ele não faz isso. Então, ou se dá essa forma através de uma prática, ou ela não vai acontecer. Então, a questão de articular deixa de ser um problema tático situado ali num caso onde isso é uma boa ideia e passa a ser um problema mais estruturante. E tem que se dar num nível muito mais material do que simplesmente assim de coordenação tática, né? Tudo bem, isso é um argumento a favor de prestar nova atenção no papel da articulação. Só que quando você, com essa questão na cabeça, você vai ler o tal do manifesto do Partido Comunista, o que o pessoal está falando lá é para fazer isso, basicamente. Fala assim, gente, os comunistas estão dentro das lutas que já existem, eles não têm um programa próprio. O programa dos comunistas é a expressão mais ou menos comum dos programas que já estão se elaborando de forma situada em vários lugares, né? E a diferenciação do comunista em relação aos militantes de várias lutas nos seus âmbitos diferentes é a tensão com o todo do movimento revolucionário. Essa tensão com o todo pode ser que em algum outro momento ela fosse só o caso de direção, ou fosse primariamente uma questão de direção, portanto está lá na linha de frente, na vanguarda da história, apontando, gente, o que vocês estão fazendo está indo meio por aqui, vamos ficar atentos. Hoje em dia não é tanto isso, mas o ímpeto é meio que o mesmo, né? Então, assim, eu acho que mesmo na época do Marx, né, tem aquela frase famosa dele, o comunismo não é o movimento ideal, né, é o movimento real das forças reais, ou seja, já era uma coisa mais ligada ao presente e o movimento dentro do presente, e já tinha uma suspeita da inflação do imaginário do futuro e tal, nesse sentido, né? Mas, assim, em termos de descrição mais prática do que está em jogo, tem uma continuidade muito grande, assim. Mas é muito comum isso, né? Tipo, que para continuar fazendo a mesma coisa sob condições muito diferentes, as coisas ganham uma cara quase irreconhecível, né? Eu acho que isso faz parte um pouco do nosso cenário, assim. E não é algo que acho que a gente... Eu nem sei quando foi. Eu lembro da gente falar do manifesto e perceber que tinha essa coisa assim no meio do caminho, né? Não era um negócio que ali, tipo, não lembro, Davi, Tiago, quando vocês apareceram lá, não é que a gente começou a conversar, não era um negócio tipo, super óbvio que a gente estava com isso com clareza. Foi meio uma coisa que a gente percebeu que tinha essa consonância, assim, com o andar da carruagem mesmo. Não, legal. E juntando um pouco isso que você falou com algo que você tinha falado antes, né? Então, você tinha falado que o que vocês foram percebendo que, de alguma forma, ligava, né, os diferentes movimentos, diferentes grupos, diferentes coletivos, era o modo de organização, né? Cada um tinha suas especificidades, mas os problemas de organização pareciam ser um lugar onde dava para talvez fazer uma intervenção em comum a todos, né? E que, pelo que eu entendo, vem daí essa ideia do ponto de vista da organização que vocês desenvolvem, né? E eu queria pedir para vocês explicarem um pouco isso, mas também pensando que, né, para eu que leio e não leio a partir de uma organização política, mas leio a partir de um grupo de teatro, me parece que tem algo aí também, né? Quer dizer, esse ponto de vista da organização, ele existe para além
de organizações políticas, né? Para além de grupos que estejam explicitamente ou diretamente numa luta política, mas acaba reverberando também em diversos outros tipos de organização que podem, de algum modo, se ver ali, e talvez isso seja uma entrada também para o trabalho de vocês, outra entrada, né? Outra entrada para outros tipos de coletivos. Como vocês veem isso, de repente? Eu acho que, dando um pouco de continuidade também com o que o Gabriel já tinha falado, né? Então, esse certo diagnóstico de que, considerando que essa convergência não vai ser espontânea entre os trabalhadores, a gente tem uma realidade totalmente fragmentada, assim, entre as diversas realidades, e a gente não consegue mais unificar esses interesses através de categorias como trabalho, né, alguma coisa desse sentido. E aí, teve um cara chamado Bogdanov, Alexandre Bogdanov, que ele pensou uma coisa que seria a ciência geral da organização, né, que ele vai chamar de tectologia, que vai pensar a organização desde, por exemplo, como as moléculas estão organizadas na natureza para compor alguma coisa, até, e aí é o caso, né, de a gente aplicar na questão mais social também, como que as pessoas estão organizadas. Então, esse seria um ponto em comum, e acho que entra até nisso que você comentou agora, Arthur, de que tem um ponto em comum de, desde vamos fazer uma manifestação contra, pela PEC da abolição da jornada 6x1. A gente vai organizar e marcar um horário para se encontrar na rua tal, para sair e fazer tal trajeto. Ou até mesmo a organização de um partido leninista, enfim. Ou também de um grupo de teatro, a mobilização dos trabalhadores da cultura, a organização de um grupo de estudos e por assim vai, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante a gente pensar a partir disso é que o que vai determinar se essa organização ela vai ter um efeito político ou não vai ser muito mais a interação dela com o resto do mundo. Então, assim, como que é aquele grupo de teatro ou aquela mobilização de trabalhadores que se viu numa situação que às vezes nem está pensando, mas pela necessidade que surgiu ali, acabou se mobilizando em favor de algum interesse, e aí isso tem alguns efeitos, do que propriamente o conteúdo explícito ali, né? Então a gente pode ter alguma organização que se diz abertamente comunista que não tem efeitos políticos, né? Algo que a gente usa muitas vezes como exemplo é vamos fazer um grupo de estudos do Capital do Marx, ou, enfim, podia ser um grupo de estudos dos escritos políticos de Lenin, e no fundo isso não surgia efeito político necessariamente, né? Eu acho que, enfim, aí vocês podem complementar também, mas acho que o pontapé para a gente começar a pensar essa coisa da organização tá aí, né? Que seria esse ponto em comum que a gente consegue utilizar para pensar um pouco dessa convergência que não se dá de modo espontâneo, né? E aí seria o trabalho também dos comunistas, né? Eu ia comentar mais na parte que a gente fosse falar sobre teatro, mas como você também falou sobre grupos de teatro agora, eu acho que tipo isso, pegando isso que o Davi começou a explicar sobre o Bogdanov e essa questão da organização, se pode ser basicamente qualquer coisa. Eu acho, por exemplo, dá para fazer uma diferença entre organização e coletivos. Porque eu acho que se a gente pensar muito só em coletivos, né, a gente vai pensar, por exemplo, no teatro, a gente vai pensar muito grupos, né? E se você começar a olhar justamente a organização como um ponto de vista, né, que é o que a gente está tentando falar, né, que tudo é organizado de alguma forma, já, né, você vai começar a ver muito mais coisas, né? Porque você pode pensar a organização dos trabalhadores do teatro no geral, a organização dos atores, né, a organização dos trabalhadores sendo técnicos, né? Tipo, a organização da produção de uma peça, a organização do local de trabalho específico onde acontece uma peça, né? Que aí vão ter trabalhadores de outros lugares, né? Tipo, a organização de pessoas que trabalham no centro cultural, mas que também trabalham com teatro em outro horário, né? Tipo assim, então essa ideia do ponto de vista da organização também isso, é um ponto de vista que a partir daí a gente começa a conseguir pensar formas de agir politicamente. Então a gente também tira a coisa da política, de se está definido que isso é político ou não, meio também da autodescrição, tipo assim, da coisa que consegue se descrever politicamente. É isso que o Davi falou, não necessariamente vai ser política, e às vezes a coisa que não se descreve politicamente
pode ter várias coisas ali que são políticas e a gente não consegue ver se a gente não olhar desse ponto de vista, às vezes. Só para complementar esse ponto também, eu acho assim, tanto do que o Davi falou quanto do que o Thiago falou, né? Eu acho esse ponto que o Thiago falou muito importante, porque tem o vício estrito do campo político de pensar a organização como um tipo de atividade social. Né? As pessoas falam, vai se organizar. Normalmente eles querem dizer, vai fazer uma coisa específica, vai entrar num partido, vai entrar num grupo de ajuda mútua anarquista. É um tipo de coisa. Tem a versão soft disso também, que não é tão estrita, que é achar que onde tem muita gente reunida é onde tem organização, onde não tem gente reunida não tem organização. Né? Mas o ponto de vista organizacional, como o Thiago estava falando, é muito mais um jeito de olhar para qualquer coisa partindo do princípio que as coisas são organizadas de alguma maneira, né? Que é exatamente o que o David estava falando sobre o Bogdanov, que esse teórico soviético foi muito importante, foi meio apagado. Eu acho que, assim, internacionalmente, recentemente ele foi recuperado por uma filósofa chamada Mackenzie Wark. No Brasil, o Rodrigo Nunes foi muito importante, recuperado também. Mas o Bogdanov, eu acho assim, o fato de que ele... É interessante como o argumento dele era muito engraçado. Ele falava assim, cara, o capitalismo especializa os trabalhos cada vez mais. E o marxismo diz que as pessoas constroem o mundo delas através do trabalho. Ora, se o capitalismo especializa o trabalho e o trabalho constrói o mundo da pessoa, os mundos vão ficar cada vez mais diversos, os mundos do trabalho. Então vai desunificar a classe trabalhadora. Então tem que ter uma outra coisa, uma outra ideia que não o trabalho, para servir de modo de olhar para a realidade, para a gente tentar encontrar os pontos em comum. E ele fala, a organização é esse modo mais geral do que o trabalho. Então, as pessoas podem especializar suas vidas de uma forma, até, por exemplo, se atomizar, uma vida extremamente individualizada. As pessoas fazem tudo mais ou menos sozinhas, sem depender muito dos outros, porque só dependem dos outros através do dinheiro, por exemplo. Mas, do ponto de vista da organização, você vai se perguntar não se a pessoa está organizada, mas como. Porque para você levar uma vida onde você não faz nada coletivamente, você tem que estar organizado de uma certa forma, né? Você tem que, por exemplo, ter como acessar tudo através do dinheiro. Você nunca cozinha junto com ninguém, não planta nada, não faz nenhum programa social na sua vida, uma atividade cultural com os outros, porque você media tudo pela televisão, pelo iFood, pelo seu trampo, no home office, não sei o quê. Então, eu acho que uma primeira lição desse ponto de vista é que você não olha, em vez de você olhar onde as pessoas estão agregadas ou separadas, você vai olhar o ponto de vista da organização é olhar quais são os constrangimentos, ou quais são as digamos assim, né, as dinâmicas que estão agindo sobre as pessoas para que elas tenham aquela posição, né? Então, até alguém que leva uma vida extremamente isolada vai estar organizado, se você pensar que aquelas escolhas que ela está fazendo são baseadas numa série de constrangimentos, né? E facilitações e tal, né? O que a gente leva mais longe, que esse ponto de vista ele quase se desdobra numa segunda tese, né? É que, e que o próprio Bogdanov já tinha elaborado, é que não é só que do ponto de vista da organização a gente começa a prestar atenção em como que se estrutura, se compõe por redundância, a organização material da vida das pessoas, né? Quais constrangimentos, quais restrições, quais graus de liberdade ela tem para fazer as coisas. Mas é que uma vez que você considera a pessoa a partir dessa rede, ou considera um encontro coletivo, uma instituição, uma organização política, a partir dessa rede de relações concretas que definem o que pode e não pode ser feito, você também passa a olhar aquele grupo como um ponto de vista, porque essas restrições filtram para aquele grupo o que conta no mundo, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito sozinha, o espaço de ação que eu tenho, ele é de um certo tamanho, as coisas com as quais eu consigo interagir. Se eu tenho uma queixa,
O máximo que eu posso ir é sozinho numa repartição pública, botar um negócio, ou ir no RH, ou ir na internet e fazer um textão, né? E isso não só limita o teu campo de interação com o mundo, mas à medida que o mundo se reduz a um certo número de interações, o que é perceptível no mundo também se reduz, também se consolida de um certo jeito, né? E aí isso chega no que é o cerne da nossa proposta, é que o ponto de vista organizacional é aquele que relaciona três coisas. Como as ações se estruturam, ou seja, essas restrições que compõem um certo espaço de um grupo, de uma pessoa, não sei o quê. Que campo de ação uma estrutura com essa forma tem e como que o mundo aparece para uma estrutura dessa forma, né? Então, isso que o Davi estava mencionando, né, de você tem um grupo que se reúne para estudar um livro. É um livro sobre o capital, é um livro sobre o fluxo da mercadoria a nível internacional. A princípio, você teria, né, você está acessando tudo do mundo social, né? Mas o grupo mesmo ele interage com quase nada, porque é um grupo de pessoas amigas, então não tem que negociar com a inimizade. Numa sala universitária gratuita, então não tem nenhum trabalho adicional de manutenção daquele espaço, é por direito, as pessoas estão ali. Não tem nenhuma outra tensão, se for um grupo, por exemplo, racialmente homogêneo, branco, por exemplo. As pessoas não têm que negociar com o olhar de ninguém, não tem que negociar com nenhuma outra força. Então, aquele grupo interage com quase nada. Então, muito pouco existe para o grupo, né? Se vocês pararem para pensar o que teria que acontecer para impedir o grupo de se reunir, sei lá, acabar a eletricidade, a universidade está fechada, mas é muito pouco. Então, enquanto, digamos assim, cognição coletiva é um olhar sobre a realidade que só vai levar em conta muito pouca coisa. E se você começar a complexificar esse grupo, por exemplo, é um grupo de leitura do Capital que inclui uma mãe solteira, de repente esse grupo tem que negociar com o tempo de escola do filho dessa mulher. Olha o tamanho do mundo crescendo automaticamente, porque agora o grupo se interessa pelo horário da escola, se interessa se essa criança está alimentada, né? Então, não tem nada a ver com o que as pessoas individualmente pensam. Elas pensam que estão estudando o Capital, elas pensam que estão entendendo a realidade, no campo da representação, né? Mas no campo do que se apresenta para aquele grupo, pequenas mudanças como essa dilatam o tamanho da realidade ou contraem, né? Essa conversa sobre essa dinâmica e como o mundo aparece ou não aparece, ou conta ou não conta para essa estrutura que a gente está avaliando, isso é o que seria avaliar a coisa do ponto de vista da organização. Não sei se ficou claro, mas assim, só para fazer esse contraste de uma maneira mais assim estruturada, né? Que eu acho que realmente, como o Thiago falou, isso tem consequências muito contraintuitivas, assim, porque não é muito fácil pensar o que significa se organizar nesse sentido, né, de estar submetido a uma certa forma de fazer as coisas que a gente poderia chamar de política. Por que algumas poderiam ser chamadas de política e outras não, né? E como distinguir essas formas, assim? Então, aí entra um campo de questões super amplo, né? E para a gente tem sido essencial, porque eu acho que eu não sei como é que o Davi, como o Thiago, vê isso, mas para mim, tudo que a gente tem feito me convence cada vez mais que ter um olhar para esse extrato da vida política, para essa dimensão da vida organizacional, das pessoas, dos coletivos, dos grupos, realmente é o que permite você transitar entre lutas diferentes, entendendo o que é importante para elas, o que elas estão vendo da realidade que elas levam em conta e aprendendo a respeitar isso, para não ser uma coisa onde você vai entrando nos espaços querendo empurrar a sua agenda, né? Porque não é isso que a gente está interessado, né? Então, assim, realmente tem um componente assim de quase uma educação do sentido de um jeito bem particular, assim. E eu concordo também com o que você falou. Acho que isso aí não tem necessidade de ser tomado como uma ferramenta exclusiva para a organização política com fins revolucionários. Pode ser pensado como uma coisa que traz à tona aspectos estruturais, dinâmicos e de percepção relevantes para todo tipo de empreitada, na verdade. Não, é muito bacana. Eu fiquei aqui viajando também um pouco
nesse lado contraintuitivo e nessa mudança de perspectiva que isso traz, até ligando com o que a gente falou antes do comunismo, não como um ideal futuro, mas como uma prática agora. Também é o que você falou, né, do coletivo, não o coletivo exatamente como ente, né, mas a organização, que muda um pouco essa coisa de o coletivo como um ideal, né, o coletivo como algo a ser alcançado. Então vamos juntar mais pessoas simplesmente, né? E que de alguma forma parece que tira um pouco esse julgamento moral, né? Você falou várias vezes também da coisa da pessoa sozinha, isolada, né? E eu sinto que muitas vezes esse mesmo julgamento que a gente faz do coletivo como um ideal a ser alcançado, a gente coloca, né, porque o problema é o individualismo, né? Que é algo que vocês falam um pouco também nesse livro que vocês estão lançando, né? De mudar. E eu fiquei muito interessado por isso, porque acho que é algo que eu mesmo, acho que nas minhas pesquisas e nas minhas falas e com o grupo, tenho essa tendência a pensar, mas o problema do individualismo, no neoliberalismo, né? Quando esse nosso projeto, de alguma forma, está falando sobre isso, sobre não pensar o individualismo, mas, de alguma forma, mudar esse olhar, talvez não que o individualismo deixe de existir, mas a gente passe a ter um olhar não moralista sobre ele, um olhar mais dele como um sintoma, talvez. É um pouco por aí, vocês acham? Vocês enxergam isso? Eu acho que tem essa questão do como que do quanto que é também da autopercepção da pessoa, né? Tipo, do quanto que ela depende de várias coisas, mas o individualismo é mais no sentido de não fazer ela perceber as coisas que ela depende, essa dimensão de que esse nível em que ela já é organizada, né, em algum sentido, e mais transformar isso em algo, não sei, melhor. Eu não sei o quanto que vocês sentem isso, porque eu acho que vocês podem até falar melhor que eu, assim, porque por isso que eu fiz a distinção entre o estrito da organização, dessa concepção de organização, e uma outra versão. Porque eu sinto que o moralismo do coletivo, tipo, até aparece, assim, no sentido de, por exemplo, não é incomum, né, a gente avaliar se alguma decisão foi bem tomada ou não foi bem tomada politicamente, se ela foi coletivizada, né? Mas é uma palavra que enfim, o que quer dizer coletivizar? Quer dizer que todo mundo falou? Quer dizer que todo mundo está de acordo com o que foi decidido? Né? Então, coletivizado pode ser um saco de gato. Mas na política, eu acho que como tem mecanismo de deliberação, essas coisas são muito tematizadas, eu tenho a impressão que é um pouco menos moralizante do que em alguns outros âmbitos, onde tipo, coletivo é a palavra que tipo, diferencia que você está fazendo um projeto progressista de um não progressista. Não, mas coletividade. Então, eu não sei se o teatro, por exemplo, é um lugar onde esse termo atua dessa forma. Até porque eu acho que tem questões sobre coletividade de teatro que são muito curiosas. Assim, o teatro, da minha parca experiência, eu tenho a impressão de que tem um lugar meio sintomático no campo das artes, porque é um lugar assim, é onde você não precisaria ter esse uso moral para ter coletividade, porque tem um pedaço da matéria-prima que passa por aí. Né? Enquanto que a arte, seja artes plásticas, de outras formas de arte, tirando talvez o cinema, que tem um problema com o coletivo também meio estrutural, muitas vezes tem um mecanismo compensatório, né? No sentido de que você trabalha sozinho, fazendo sua performance, sua instalação, e aí a coletividade é uma coisa que vai aparecer como um selo, um invólucro para mediar algumas tensões a posteriori. Né? Não sei se no teatro é dessa maneira, mas eu fico pensando se não tem também uma coisa aí na questão especificamente da prática artística e cultural, onde o coletivo tem um lugar ainda mais forte nesse sentido. Não sei o que vocês acham. Acho que passa por aí. Acho que de modos, isso talvez aconteça de modos diferentes, né, nas outras artes e no teatro, mas acho que é possível pensar nisso nos dois casos. Mas talvez um ponto que eu tenha que seja interessante de falar nesse sentido, que acho que tem a ver com algo também que você falou de quando, né, esse coletivo que de alguma forma não tem nenhum empecilho, né, não tem nenhum problema para se organizar, né, que troca pouco e por isso, né, o mundo dele é pequeno. E isso, acho que isso também é contra-intuitivo no sentido, né, de que parece que isso também é um olhar não idealizado para o coletivo, né? Quer dizer, parece que quanto menos idealizado o coletivo, maior ele fica, né? Maior não no sentido
numérico, né? Nesse sentido de perspectiva, né? Quanto mais problema ele tem, quanto menos essa horizontalidade dele é lisa, né? Quanto mais surge rugosidade lá dentro, quanto mais surge conflito em potencial, quanto mais surge algo que resiste a esse ideal, né? Talvez mais a coisa comece a ficar interessante, né? E aí até fiquei lembrando nessa coisa do ideal, né? Você citou o Rodrigo Nunes, né? Essa coisa, o horizontal e vertical, né? Que são muitas vezes colocados como essas réguas do ideal, né? O ideal é a horizontalidade, né? E nosso modo de avaliar o coletivo vai ser o quanto essa régua horizontal, essa linha horizontal não tem nenhuma, né, não tem variações, não tem dinâmicas, não tem aspereza, né? Ela é lisa, não tem atrito, né? E parece que de alguma forma vocês estão colocando o atrito como produtivo, como algo a ser até procurado. Eu posso só intervir rapidinho, gente, antes de vocês falarem? Só porque, assim, eu pensei numa coisa. Eu acho, assim, tem que ver. Porque eu acho que tem uma motivação muito legal no que você está falando, Arthur, no sentido de, né, fazer um contraponto a uma coisa muito idealizada traz a gente de volta para o que está acontecendo, que as coisas normalmente são muito mais complexas, com muito mais detalhes e tal, mas, assim, dois pontos, né? Primeiro, conflito custa caro, né? Tipo, então não sei se eu sou a favor de também moralizar positivamente o conflito, não. Tipo, eu acho que, assim, o atrito no sentido formal, no sentido de que, por exemplo, para você, né, se articular, trabalhar junto, fazer alguma coisa, você precisa considerar que às vezes um outro grupo se organiza de outra forma, e aí vai ter que ter uma intermediação. Tem limites do que dá para fazer. A maneira de se organizar não bate, a maneira de ver o mundo não bate, isso tudo tem um atrito, concordo. Mas, assim, eu acho que esse atrito não necessariamente se expressa como conflito, ele se expressa de muitas formas, né? Então, esse é o primeiro ponto. Acho que pode haver uma idealização do conflito também, né? Então, também tem esse problema. E, do outro lado, tem uma coisa que, enfim, eu não sei se está se consolidando um pouco agora na minha cabeça enquanto a gente conversa, mas, assim, eu acho que, do ponto de vista organizacional, o ideal não sai de vista, ele só muda de lugar. Porque, por exemplo, não daria para muitas organizações que falam coisas que eles não fazem, ou que têm uma visão ilusória sobre a própria prática, ou que têm uma visão idealizada, se tirasse a idealização, não sobraria a realidade, você ia perder a realidade junto, porque eles só conseguem atuar daquela maneira porque eles falam daquela outra coisa, né? Então, assim, eu acho que o ponto de vista organizacional vai ressituar o papel da idealização e de você ter, tipo assim, uma visão que às vezes não está batendo com o que você faz dentro do que você faz, né? Em vez da gente, tipo, priorizar o que a gente fala da nossa luta e aí explicar por que ela não encaixa naquilo a partir dessa idealização, tipo, nós somos revolucionários radicais, não sei o quê. Agora, a gente não consegue fazer um mínimo para manter o coletivo coeso, para uma ação ser bem executada, não sei o quê. Aí, uma maneira que eu acho que é idealizada, vamos botar assim, é aquela que bota a idealização no primeiro plano e fala: a gente está certo, a gente é isso, e a gente não consegue fazer por um acidente de percurso, a culpa é do outro, a culpa é de uma coisa casual, não tem nada para aprender. A inversão é pensar que às vezes a gente só consegue fazer, né, tipo, porque a gente tem essa idealização que motiva a gente. E aí isso corta vários caminhos. Eu não preciso pensar em remuneração, em um controle melhor do tempo, porque as pessoas se motivam, seja pelo entusiasmo, seja pela coerção, com o fato de que tem uma coisa tão importante assim na nossa atividade, né? Então, assim, eu acho que isso também complica tanto o lado do conflito não ser necessariamente a única maneira desse atrito, dessas complexidades aparecerem, quanto o fato que também é muito elucidador você, né, conseguir não desfazer as ilusões, mas situar as ilusões no papel que elas têm numa organização, né? Que às vezes é um papel relevante, né?
E eu acho que assim também tem um detalhe entre a idealização no sentido de querer botar tudo para debaixo do tapete e a idealização no sentido de almejar algo que é melhor do que o que você é capaz de fazer, né? Podem ter funções muito diferentes também, né? Não, achei ótimo, acho que de fato tem vários modos de olhar isso, né? Mesmo se a gente voltar para essa imagem, né, da linha horizontal que pode ser uma linha matematicamente perfeita, né, no sentido do mundo das ideias aí ou não, né? Que talvez não, nem toda variação sobre isso seja um conflito, seja um atrito, talvez tenha outras formas de pensar isso, né? Pode pensar até mesmo em algo não estático, né? Em algo que tem variações. Fiquei pensando no exemplo que você deu, né? De uma mãe solteira, ou alguém que tá com um problema financeiro grande lá dentro, ou alguém que vem de muito longe, né? Que vem de outro lugar, que vem da periferia, vem de outra cidade, digamos que sejam encontros presenciais, né? Ou se são encontros online que tem alguma questão aí com né, aparelho, não tem condições de ter a internet ali estável toda semana. Que isso gera dinâmicas que não só precisam ser levadas em conta com o objetivo, sim, de uma horizontalidade, mas que, inclusive, isso pode exigir uma flexibilização da horizontalidade. Digamos assim, olha, essa pessoa não vai poder contribuir com o mesmo que todo mundo está contribuindo. Tipo, essa nossa horizontalidade ideal está exigindo que todo mundo esteja aqui no tal horário, mas tal pessoa não vai conseguir. Que todo mundo esteja contribuindo com um nível X de trabalho, um nível X de energia, mas essa pessoa não vai conseguir. Né? A gente vai precisar mandar um pouco, entre aspas, nessa pessoa, porque ela, num determinado momento, não está conseguindo ela mesma participar das decisões, de todas as decisões, mas ela quer estar lá, quer estar fazendo algo. Né? Que esses cenários não idealizados talvez não sejam exatamente conflitos, né? Mas podem entrar também em jogo. Até para puxar para outro assunto, quer ver um exemplo perfeito disso? São jogos teatrais, por exemplo. Você vai adicionar uma restrição nova, isso vai expandir o campo de uma atuação, você não vai chamar isso de crise ou de conflito exatamente, né? Mas, tipo, eu acho que, assim, talvez é a distância entre problema e o conflito, né? O problema é uma espécie de nova variável que vai reorganizar as coisas. Mas isso pode ser a fonte de invenção, de entusiasmo, de prazer, de criatividade. Não necessariamente é a expressão de, tipo, um peso, né? Tipo, uma coisa que pode botar tudo a perder, né? Eu acho que isso ajuda a ter um ferramental também, assim, mais geral para avaliar essas situações, né? Eu não planejava entrar nessa discussão, mas já que entramos, né? Talvez tenham, até mesmo eu tenha sido vítima de algo que eu critico muito, que é um olhar viciado em drama, né? Porque quando a gente fala de teatro, o drama, né? Que é um jeito de fazer teatro, mas que acaba se tornando sinônimo, né? A gente só pensa teatro como drama, e a gente acaba pensando, no meu ponto de vista, na minha opinião, a gente acaba pensando a vida de forma dramática também, porque de tanto que esse modo de entretenimento e de produção cultural acabou se tornando hegemônico, e o drama é movido a conflito, né? O drama é movido a conflito, então na verdade você vai ouvir muitas vezes sim, no teatro ou fora dele, né, em jogos teatrais, que é preciso conflito para a coisa andar, senão nada acontece. Sim, verdade, é verdade. Pô, é muito interessante. A gente podia adotar um vocabulário também, assim, fazer uma tipologia mais teatral, assim, né? De organização dramática, organização, sei lá pelo quê, né? Tipo, tinha espaço, assim, pra gente aprender com isso também mais. Isso é um pouco uma abordagem que a gente tem adotado, assim, de entender que os modos esse é o nosso ponto de vista, né? O nosso ponto de vista é o ponto de vista do teatro, então como que tudo de alguma forma pode ser organizado a partir daí. E esse modo dramático, né, que não é só do teatro, né, mas que está na Netflix, está no cinema, está na televisão, é algo muito pervasivo, né? E ele nos coloca tanto essa ideia de que nós somos personagens, né? Então nós somos
em primeiro lugar, indivíduos que se encontram, e se encontram em geral um choque, é um conflito, né? E esse conflito é entendido como ação, né? Indivíduos agindo individualmente, né? Em embate conflitual entre si, né? Isso já diz muito sobre, né, sobre um ponto de vista sobre o mundo, sobre como isso faz leituras do mundo, e isso gera um certo vocabulário do que é ou não agir, né? Você só está agindo se você está agindo dentro dessa gramática, né? O que me parece extremamente limitado. Mas enfim, não era eu que tinha que estar expondo isso Não, aqui. mas é bom, pô. Não, depois a gente tem que conversar mais sobre isso, inclusive. Mas posso aproveitar essa deixa aí, fazer uma pergunta. É implícito, porque assim, sei lá, em outras avaliações de gênero, né, tipo, por exemplo, comédia, tragédia, tem uma tradição, que eu sei que o Davi, eu sei que estuda isso, porque também está estudando a Zupančič e tal, e a Zupančič, que é uma psicanalista lacaniana, que tem muito interesse em recuperar, por exemplo, a comédia como uma coisa que tem um paradigma mais útil, talvez, para pensar política do que a tragédia, né? E eu acho que eu não sei quanto que isso se reflete como uma espécie de necessidade estrutural do que a gente chama de dramático, não? Mas eu tenho a sensação de que também, assim, uma coisa que é muito importante ou muito característica da maneira de pensar o drama como a organização de conflitos motivadores da ação e tudo mais, assim, é a relação entre o indivíduo e o coletivo, no sentido de que o coletivo ele cria conflito e o indivíduo está tipo confrontado com um obstáculo por causa disso, né? Então é quase como se fosse assim também uma questão, né? Eu tenho a minha vida, aí me apaixono por não sei quem que não era para me apaixonar. Ora, se não era para se apaixonar, é o coletivo colocando uma restrição e agora eu tenho que lidar com a restrição que vem do coletivo na direção do indivíduo, né? E a tragédia seria assim, o caso máximo disso, que você pode levar essa restrição do campo social para o campo transcendental, né? No pior dos casos, uma grande maldição divina que assola o indivíduo, né? Então, assim, é interessante, porque eu acho que, assim, no campo de... Se a gente quiser continuar nesse tema de uma espécie de educação, de uma sensibilidade para aquilo que é do campo organizacional, é interessante que o desafio, muitas vezes, é o inverso, né? Que é como é que você consegue se soltar dessa maneira de tudo se projetar como um obstáculo para o indivíduo, né? Para pensar que, às vezes, o indivíduo é um obstáculo para alguma coisa coletiva, né? Eu sinto, assim, por exemplo, que no nosso dia a dia as coisas são muito mais dessa ordem, que é meio acho que se presta a um tratamento cômico, por mais que a experiência não seja essa, no sentido de que, muitas vezes, os processos coletivos têm o seu movimento, têm a sua dinâmica, e os indivíduos, com as suas pequenas querelas e suas pequenas maneiras de transformar as coisas sobre ele, é que são os obstáculos. E não a norma social, o coletivo, o social, é que é o obstáculo para o indivíduo realizar a sua liberdade. Então, tipo assim, é muito comum você ter que... tem um processo político, tem um processo coletivo em jogo, e aí você tem que tirar um tempo para conversar com uma pessoa, para entender o que está incomodando ela, não sei o quê. No fundo, o que você está fazendo é tentando reduzir a inércia que o indivíduo coloca sobre um processo coletivo. E não o contrário, onde você está tentando burlar e responder à inércia que o coletivo coloca sobre a sua liberdade, as suas paixões, não sei o quê, né? Então, assim, eu não sei o quanto, por exemplo, quando a gente fala dessa espécie de prevalência do dramático, essa outra maneira de estruturar vem de Lambujo, né? Ela também é necessária, né? Porque eu acho que assim, por exemplo, uma das maneiras de abordar a tradição do Brecht, essas coisas, é um pouco como, né, as peças de decisão, as peças didáticas, elas têm essa estrutura exata, né? De, por exemplo, aquele elogio da mínima dimensão, não sei se vocês já leram isso, do cara que conclui, né, que o melhor, enfim, tem uma conclusão ética, né, depois da discussão do que vão fazer com o aviador que caiu, não sei o quê, o pessoal conclui com esse elogio da mínima dimensão, que o melhor que a pessoa pode fazer eticamente é se diminuir o suficiente para deixar a tempestade passar. Essa lógica é mais essa segunda lógica, né, de conseguir adotar um ponto de vista de onde, às vezes, essa projeção de tudo
para o nível do indivíduo, né? Como se é ali que o jogo realmente se joga e é ali que as decisões relevantes vão se dar, né? Fosse uma espécie de... Pode ser, às vezes, uma distorção quase cômica, assim, né? Enfim, gente, estou viajando aqui agora. Também o Arthur permitiu a culpa dele. Não, achei muito legal, achei muito bacana. Qualquer coisa depois a gente corta essa parte, mas eu não, acho que não vai cortar não, porque eu tô achando muito feliz esse caminho de pensar, porque eu acho que de fato ele ajuda um pouco a ligar coisas e seguir pensando esse ponto. Essa coisa da tragédia e da comédia também foi uma obsessão minha por um tempo. Eu até tenho um texto sobre a Alenka Zupančič. Apesar de eu achar que eu cada vez mais tendo a não fazer essa oposição mais entre tragédia e comédia, porque eu acho que as duas se opõem ao drama, é que a gente, em geral, tem uma leitura dramática da tragédia. A tradição toda do Ocidente leu a tragédia dramaticamente, porque leu a tragédia a partir dos paradigmas que foram instaurados modernamente, de protagonista, o protagonista como, né, como o importante, né? Até porque a gente tinha um certo tipo de documentação, um certo tipo de acesso ao que era a tragédia, né? A gente tinha os textos, a gente tinha o Aristóteles, e essas duas coisas, enfim, não correspondem ao que era a tragédia. Na tragédia era um evento coral, era um grande evento coral, ritual, né? Um rito social, em que o coro era o organizador de todo o evento, né? E se você lê as peças assim, você começa a chegar em conclusões um pouco diferentes, né, sobre o que é. Isso é uma coisa que eu tenho tentado. Se você lê a Antígona, por exemplo, a partir do coro, não que você jogue fora necessariamente aquilo que Lacan disse sobre a Antígona, aquilo que Hegel disse sobre a Antígona, tudo que todo mundo já falou. Mas você pode pensar que a Antígona é justamente isso. Você tem um coro falando, olha, tanto Antígona quanto Creonte, vocês podem ter suas razões, né? Talvez vocês tenham coisas para falar, mas o modo como vocês estão agindo, né? Esse modo de agir, que é um modo que a gente poderia dizer que é dramático dentro da tragédia, mesmo a tragédia não sendo dramática, né? É um indivíduo que toma uma iniciativa a partir da sua vontade, a partir do seu, né, da sua separação em relação ao coletivo. Como se o coro tivesse o tempo todo falando, olha, esse modo de agir não vai dar certo. Esse modo de agir não vai dar certo. Existem outros modos de agir, né, que tem a ver justamente com entrar no coletivo. Não à toa, as peças didáticas do Brecht, elas se aproximam da tragédia, estruturalmente, formalmente, né? E também são peças corais, né? Tem esse mesmo funcionamento. Lógico, eu acho que a comédia aqui também entra de um modo muito importante, que também a gente precisaria voltar às origens corais da comédia. Porque eu acho que me parece que o lugar onde a gente chega é uma certa indiscernibilidade de tragédia e comédia hoje, mas ambas podendo estar opostas a esse modo dramático, que é justamente isso que você falou, esse modo do indivíduo, o indivíduo ver o coletivo como um problema. E é assim que o drama nasce mesmo, né? O drama nasce com essa ideia desses protagonistas que são bons burgueses, né? Burgueses que só querem a sua vidinha confortável, mas a sociedade não permite, porque o Estado, que lógico, na época era o Estado absolutista, era o Estado, né, que de alguma forma oprimia esses burgueses, né, que passam a ser vítimas desse todo, desse coletivo, e por isso precisam se afirmar. Você já viu aquela versão do Zizek do Antígona? Que é justamente no final ele bota o coro para prender Antígona, né, e o Creonte, para parar de fazer merda. Mas a minha sensação da versão do Zizek é justamente que ele, ao tentar concretizar ou explicitar algo que já está lá, ele acaba fazendo o coro agir de um modo que o coro não agiria, né? O coro precisa tomar uma ação que justamente não é o modo de ação que o coro tem, né? Ele precisa agir dramaticamente. E aí me parece que esse é o problema da versão do Zizek. Eu acho que alguém tinha que escrever um texto sobre retrospectivo, vendo o Zizek agora com esse papo de temos que defender a Europa, lendo esse uso do coro retrospectivamente na peça dele, provavelmente alguém chegar a novas conclusões. Só para comentar, aí talvez, não sei se enfim, a gente também vai para o episódio ou não, né?
Mas é que tem um livro muito... Assim, o livro é legal, mas acho que o título é mais legal ainda. Não sei, é que é da Florence Dupont, que é... Né, o Arthur falando, eu lembrei muito, que é Aristóteles ou o Vampiro do Teatro Moderno, Ocidental, né? Se eu não me engano, assim, o título eu acho excelente, assim, né? Mas ela fala justamente essa questão do privilégio, assim, do texto, né? Frente à questão da montagem e tudo mais. E, de fato, e aí, assim, enfim, a gente conversando agora também, eu fiquei pensando que aí, particularmente, também é a questão que me interessa também, acho que a gente conversando questões de organização e tudo mais, é pensar a organização do ponto de vista prático também, né? Assim, da montagem do teatro, né? E aí, enfim, mas só para comentar mesmo e depois você, enfim, levantar a bola aí se alguém quiser falar alguma coisa, mas a coisa do Brecht que às vezes, muitas vezes acaba caindo nisso também, né? Que, enfim, particularmente eu gosto muito, mas ao mesmo tempo algum didatismo dele assim que acaba caindo na coisa da fábula, né? De no final ter uma moral da história e jogar pro, enfim, quero que vocês participem aqui, mas vai ali pelo caminho que eu tô indicando, né? Tem alguma coisa nesse sentido também. Sim. Eu acho que a gente podia, de repente, aproveitar isso para... A gente já está aqui chegando no limite de horário que a gente tinha combinado, mas se de repente vocês não queriam comentar um pouco desse projeto de teatro que agora vocês parecem que também estão envolvidos, que vocês falaram um pouco, mas que eu não faço ideia do que é. De repente pode ser um bom caminho, já que a gente entrou nessa discussão. É que, assim, na verdade, eu e Davi, a gente tem conversado muito sobre teatro, assim, né? Pela relação que isso tem com a nossa vida, e começando a tentar aplicar a teoria do eco das mais variadas formas possíveis para pensar coisas diferentes, novas, e que a gente acha que possam ser úteis, assim, né? Aí até pegando, eu acho, por exemplo, tem vários tipos de problemas diferentes que a gente tem tentado pensar, que são desde problemas, assim, de fato, por exemplo, tipo, como é que você pensa organização de fato do trabalho no teatro, né? Tipo, que não é uma questão do estética, né? Não é uma questão da peça, não é uma questão de fato, assim, tá, como é que a gente pensa problemas sobre trabalhar com teatro, até questões que são estéticas, né? Que acho que um pouco nesse sentido que o Davi comentou, por exemplo, desse exemplo do Brecht, é porque eu acho que o teatro tem essa questão, né? Que o resultado cênico vai ser muito dependente da forma organizacional do teatro, né? Tipo, então a gente ter mais consciência disso pode ajudar a entender algumas coisas, assim, né? Dessa questão. E é isso. Não, eu tenho mais coisas para falar, mas se o Davi quiser continuar um pouco. Não, eu acho que só para complementar, né, enfim, que eu e o Thiago, a gente começou a discutir a partir das coisas do eco, né, pensar o teatro a partir do ponto de vista da organização e também a organização do teatro como um ponto de vista e tudo mais, que isso, enfim, interfere na atuação do Thiago, na minha também, no trabalho e tudo mais, que é pensar os reflexos no âmbito estético e político, né, então isso parte dessas questões de interação entre quem trabalha no teatro, entre quem trabalha em diferentes áreas do teatro, quem financia, enfim, e a relação entre as companhias e grupos de teatro, os espectadores, etc, etc, né? E aí, assim, colocando num panorama histórico, acho que algum exemplo, que talvez isso fique interessante, né? Sei lá, se a gente pega... A gente já falou de Brecht, falar de Shakespeare, na época de Shakespeare tinha uma estrutura própria ali do teatro, né? De como que ele se organizava, enfim, na época a galera apresentava 200 peças por ano em teatro, né? Era um nível... E isso permitia determinadas questões, né? Que hoje, por exemplo, se a gente pega... Enfim, aí exemplos não faltam para a gente pensar nesse sentido. Mas se a gente pega hoje, por exemplo, a dinâmica de financiamento dos grupos de teatro que dependem muito de editais, que por consequência a gente pode pensar, inclusive, numa lógica de concorrência entre companhias, né? Quais temas que estão sendo, enfim, aceitos ou avaliados por esses editais, enfim, vai tendo uma série de coisas, inclusive a própria condição de produção da vida dos artistas que estão trabalhando ali, né? Que muitas vezes, para não falar todas, tem que ter um segundo, terceiro, até quarto trabalho, que vão, enfim, se virando nos 30
para fazer aquela peça que também muitas vezes vai ficar pouco tempo em exibição, em cartaz, porque é aquilo ali só que contempla, etc. Né? Então, pegando essa situação, né, o que a gente vem conversando a partir disso tanto de pegar algumas outras experiências e ver como que isso pode contribuir. Né? Então, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, isso que eu comentei da concorrência entre as companhias para conseguir o edital escasso, né? Enfim, que quando surge. Na Argentina, a gente tem um exemplo que, inclusive, quem deu foi o Julian Boal, uma vez, da Organização dos Trabalhadores da Cultura, que fizeram, de algum modo, alguma estrutura em que eles reivindicam coletivamente, ainda que, de algum modo, dependa do Estado, aquele financiamento de modo que, quando ele vem, se não consegue todo o montante que eles estão pedindo, nenhuma companhia fique sem recurso nenhum. Né? Enfim, isso só para dar um exemplo bem pragmático do que acaba acontecendo em algum outro lugar, né? E, além disso, enfim, dessas reflexões que vão... acaba indo para um âmbito mais teórico, mas também tem uma preocupação prática, a gente viu também que alguns movimentos que a gente, como eco, está envolvido de alguma forma, seja pela história desses movimentos e tudo mais, tem alguma relação com o teatro, e como o teatro ele acaba sendo também alguma ferramenta que a gente consegue mobilizar nesse sentido, né? E talvez, enfim, para não ficar falando demais também, isso possa ter a ver, acho que é uma hipótese minha, acredito que, enfim, não sei se Gabriel, Thiago, Arthur, vocês concordam também, mas a própria estrutura do teatro, do Thiago não, né? Do teatro que a gente não consegue fazer teatro sozinho, né? Acho que isso é uma primeira coisa, né? E aí, a forma de organização, o Gabriel acabou citando a questão do cinema, a gente já conversou sobre isso, né? Comparado com o cinema, por exemplo, tem uma divisão do trabalho muito rígida, assim, de alguma forma que se adapta muito bem à dinâmica capitalista, o teatro ele acaba tendo, em alguma medida também, né, enfim, não dá um diagnóstico genérico, mas que se acaba se aproximando mais um pouco da questão da cooperação ou também da coisa da dinâmica entre os próprios setores, né? Mas, enfim, acho que eu acabei falando demais, talvez rápido, se quiser complementar aqui. É porque eu acho que tem um lance que, assim, tipo assim, toda arte tem alguma dependência do nível organizacional. Tipo, o cinema, a música e tal. Mas eu acho que, assim, o teatro, ele tira a excelência dele, assim, né, enquanto arte, desse aspecto, né? Porque, assim, por exemplo, o cinema tem isso muito forte também. Mas eu entendo, assim, que o objetivo final do cinema é meio que suprimir um pouco isso, assim, na criação do produto final, né, que é o filme, que não é mais aquelas pessoas, não é tipo, então o teatro ele eu acho que em algum nível ele é o mais dependente da, tipo, o êxito estético do teatro é o mais dependente da organização, né? Não que todos não passem por essa coisa, mas eu acho que o teatro tem essa afinidade por dependência e não por ser mais tipo assim, melhor nisso, mas porque justamente se tem problemas nesse nível, eu acho que ficam mais evidentes no teatro, e eu acho que isso explica, às vezes, um pouco o fato de que as pessoas muitas vezes não têm gostado de teatro, assim, né? As pessoas de fora do teatro têm... se sempre ouve, assim, tipo, as pessoas, não é tanto minha parada e tal, né? E sei lá, eu acho que se a gente começa a reconhecer esse problema do teatro com a questão organizacional e começar a trazer isso mais à tona, isso pode também ajudar, tipo assim, o teatro de uma forma geral, porque eu acho que tem várias questões assim que a gente às vezes compensa esteticamente, que na verdade são problemas organizacionais, tipo assim, a gente não tem, tipo assim, as pessoas não conseguem trabalhar direito com teatro, assim, tem que ter 2 trabalhos, trabalham em 1 milhão de projetos, e aí, tipo, só que aí na peça, tipo assim, eu sinto que assim, a tendência a ir para uma coisa mais muitas vezes, né? Não necessariamente, não, mas assim, às vezes ir para uma coisa mais experimental, né? Na verdade, não é experimental, é experimental porque precisa, né? E não experimental porque é uma escolha de fato. E sei lá, eu acho que se a gente torna mais evidente que os problemas sobre se organizar no teatro influem na peça, porque, por exemplo, no teatro você tem que pensar como você vai ter público. Tipo, eu acho que as outras artes você não tem que pensar isso. Tipo, no teatro você tem que pensar para quem você vai apresentar,
tipo, como que você vai fazer para isso acontecer, né? Porque, tipo, as outras artes, você pode até não conseguir, sei lá, você vai fazer uma exposição e não vai conseguir ninguém ver a sua obra de arte, mas a sua obra de arte continua a mesma. Tipo, o teatro não. Tipo, se não vai ninguém na sua peça, vai 3 pessoas, a peça vai ficar ruim. Tipo, porque vai ficar um climão, assim, vai ficar 3 pessoas. E aí vai parecer que a peça é ruim, porque não teve... Sabe aquela coisa, quando a peça tá com casa cheia, é outra coisa? Aí, tipo, às vezes uma peça podia ser super legal, não é legal porque não tem público, né? E aí, então, assim, isso afeta diretamente, né, o aspecto estético do teatro, né? Então, eu acho que tem várias coisas que são desse nível organizacional. Também, por exemplo, coisas que a gente ficava pensando exemplos, assim. Tipo, às vezes isso, você pode ter tipo, uma residência artística que fica meio lotado de gente e você tem que solucionar isso cenicamente. Você pode ter uma solução construída interessante, mas às vezes não. Às vezes você só tem que arranjar onde botar aquelas pessoas no palco e isso não necessariamente é bom, assim, ao mesmo tempo como às vezes você vai fazer um monólogo só porque você não tem com quem trabalhar, né? Então, tipo, às vezes as coisas que a gente fica justificando como escolhas estéticas, muitas vezes não são escolhas, né? São problemas que vêm antes de uma dimensão organizacional, e se a gente entende um pouco essa passagem do organizacional para o efeito estético que o teatro tenta conseguir, dá para tipo, jogar mais francamente, né, com essa dimensão estética, ou também a gente começar a pensar como é que resolve esses problemas de uma forma melhor, assim, né? Não, perfeito. Só posso dizer que já quero saber o que vai sair daí, porque esse olhar me interessou muito. Quero depois acompanhar o que isso vai, como isso vai seguir, essa reflexão, esse caminho aí. Mas também pensando aqui que antes de a gente começar a gravação, né, eu estava justamente falando um pouco disso, né, mas que talvez seja um caminho de 2 vias, que a nossa trajetória como companhia começa com uma montagem em que é isso, tinha gente demais, tinha que ter um coro, teve que inventar um coro porque tinha gente demais, era um grupo muito grande, a gente estava na faculdade, não dava para tirar as pessoas, porque todo mundo precisava passar na disciplina, não dava para tirar metade das pessoas, era um texto pronto, porque a gente nem estava se conhecendo, não tinha muito como a gente pensar em criar um texto, não tinha nem tempo hábil, porque também é uma dimensão que a gente precisa pensar, né? Então criou-se um coro. Mas o quanto isso também não pode ser um caminho de 2 vidas. Uma vez que se cria um coro, surge aí um interesse estético que vai muito além dessa não escolha, né? E que se torna uma escolha e que vai até gerar o problema inverso, que agora a gente tem pouca gente e não tem coro, né? Quer dizer, surge uma demanda que antes era no que antes era um problema, né? Parece que não. Não, com certeza, eu concordo que sempre pode dar super certo, assim, né? Mas eu acho que o problema é também como que muitas vezes isso não dá certo para os grupos, porque é isso, tipo, tipo assim, porque não dá para contar sempre só com essa dimensão do acidental, que pode ser muito boa, né? Tipo, sei lá, para vocês foi boa a nível de vocês conseguiram criar um grupo a partir disso, mas também quantas pessoas que também isso se tornou mais um problema, assim, né? Acho, mas é isso também, quanto mais é auto-evidente para vocês isso, né, mais vocês conseguem tirar proveito, né? Sim, acho que talvez um pouco como a gente estava falando antes em outros assuntos, o ponto não é idealizar também o conflito, idealizar a precariedade, né? Mas entender sim que a gente sempre joga com ela, né? Que a gente precisa jogar com ela e aprender a jogar com ela e explicitar esse jogo e melhorar esse jogo o quanto for possível, né? Fazer esse jogo servir a gente e não o contrário. Eu acho que talvez valesse a pena só complementar, porque eu acho que, enfim, Davi e Thiago falaram bastante sobre assim, reflexões que eu acho que estão que eu acho que eles estão à frente, mas que estão circulando muito em relação ao acúmulo que a gente vem fazendo ao longo desses anos, assim, né? Mas é engraçado que, assim, em paralelo, talvez, né? Acho que foi um encontro fortuito, assim, porque, claro que nenhum dos dois, ou o Matheus estava aqui mais cedo, teve que sair, ninguém
começou a pensar sobre a relação entre teatro e organização por causa do eco, necessariamente, mas, por exemplo, a gente não parou para pensar muito sobre isso, mas do último ano, a gente se envolveu em atividades culturais que envolveram ou filmar ou começar a trabalhar com teatro dentro do movimento popular por coincidência, não foi nada que a gente tinha pensado, né? Primeiro, assim, acho que foi uma surpresa. Inclusive, assim, por exemplo, a gente estava fazendo a leitura, começando a analisar e fazer uma leitura meio zoada de uma peça de um movimento com o qual a gente está envolvido ontem. A gente só estava lá fazendo isso no ECO. Porque tem ainda meio perdido na cacofonia contemporânea, assim, e eu acho que assim um contraponto muito refrescante, no certo sentido, dentro assim de uma supervalorização e uma aposta tremenda na comunicação de massa, né? Vamos fazer vídeos, vamos fazer podcast, não sei o quê. No meio disso tudo, que eu acho que está virando assim a ideia de que temos que disputar o discurso público, né? Tem ainda lutas que acham que o teatro é um dispositivo privilegiado de elaboração, de estratégia, de discussão política com endereço, né? Que eu acho que é uma coisa, por exemplo, que a discussão de comunicação de massa não tem, né? Eu acho que assim, a ideia do teatro de massa seria uma ideia meio paradoxal, porque você quer... O público não pode ser a massa, nesse sentido genérico, sem nenhuma interação, sem nenhuma existência própria, né? Então, eu não acho que é à toa que o movimento popular, que normalmente foca no povo e não na massa, né? Que é uma outra categoria, outra maneira de olhar para as bases sociais, ainda preserve assim, a ideia de que o teatro é uma coisa relevante, né? E, assim, acho que tem esse movimento, por exemplo, que a gente está envolvido, que a gente está começando a estudar o que a gente vai fazer em relação a essa peça que eles escreveram, já tem alguns anos, é uma peça que eles escreveram para tentar elaborar coletivamente com as bases sociais onde eles trabalham, que são favelas, pequenas cidades, o ambiente rural, a visão estratégica mais geral deles. Então, eles fazem uma série de dispositivos, inclusive, pensando no que a gente vinha conversando, de trazer para o drama, ou seja, para o drama familiar e para o campo do conflito interindividual, a discussão de grandes temas estratégicos coletivos, mas dá um gênero para o tipo de material que não é exatamente dramático, é uma coisa esquisita, assim, interessante, assim, ver o que eles estão fazendo. Mas também tem uma experiência que me marcou muito de um movimento chamado Movimento Popular por Moradia, movimento de Curitiba. Eu não sei se eles ainda fazem isso, mas assim, por uma década, até 2015, assim, até onde eu acompanhei, eles, nas ocupações que eles organizavam, eles, quando tinham que ter um debate estratégico antes de uma assembleia, eles montavam uma peça baseada no Velho Testamento para tematizar qual ia ser o tema estratégico da assembleia. Então, eles encontravam no Velho Testamento, era uma galera que estudava muito o Velho Testamento como uma espécie de manual de movimentação de massas, né? São massas se movendo pelo deserto, né? E eles encontravam momentos ali dentro que tinham um interesse, que se tematizavam questões que estavam candentes na luta deles, e aí eles encenavam aquilo. E o debate partia dali. Assim. E eu acho que essa dualidade dentro do mundo político hoje, assim, entre um certo tipo de luta, com um certo tipo de relação com o povo, para quem essa matéria-prima, né, que é a própria relação entre as pessoas ali, uma forma feita de gente, né, é uma ferramenta privilegiada versus outras estratégias políticas para quem, assim, você quer uma coisa que tem mais a estrutura de um megafone, né? Você pode botar o mínimo de um lado e tirar o máximo do outro, né? Eu acho que a gente está começando devagarzinho a pensar o que isso significa, porque isso que o Thiago estava falando, por exemplo, sobre ter o lado positivo de que, do mesmo jeito que muito artista plástico descobre para onde vai a obra pelos acidentes e surpresas que o próprio material produz, né? Você vai trabalhar com argila e você vai descobrindo alguma forma que você vai fazendo. É muito louco que exista formas artísticas que fazem isso com material humano em algum grau, né? O material humano já está preso sob todas essas forças da precariedade. Não sei que pode dar muito certo, mas pode ter limitações
que inviabilizam até qualquer forma, né? Do modo que o preço da argila subir talvez inviabilizasse para alguém fazer uma escultura. E eu acho que isso, por exemplo, isso trouxe para mim, a gente já teve essa conversa no Eco várias vezes, é quase como assim viver a gênese do problema do cinema dentro assim como uma questão organizacional dentro da nossa própria atuação, porque quanto mais esgarçado está o tecido social, mais difícil é juntar gente regularmente, né? E de dentro desse problema começou a surgir o fato de que às vezes formas de encenar que incluam várias mediações, né? As pessoas podem separar as suas atuações e a gente vai colar elas através da edição, por exemplo, né? Superam esse tipo de desafio. Então, você quase consegue tirar uma gênese do cinema do impasse social do teatro, né? Tipo, se não tivesse esse impasse, obviamente era melhor montar a peça e não filmar a peça, né? Então, assim, tem umas coisas que acho que a gente tem vivido que não são também... Acho que, assim, espero que elas também possam contribuir para as elaborações que o Davi e o Thiago estão trazendo. E acho que tem muita conexão, mas que a gente também está assim, começando a tatear no ponto de vista da inserção do que a gente tem feito politicamente mesmo. Assim, né? Eu achei muito positivo descobrir que assim, tem um circuito, tem um arco da história do teatro popular dentro das lutas do MST, não sei o quê, que num certo grau se findou, não tem a mesma energia, mas ainda tem isso em algum outro lugar se disputando, né? Acho que a gente tem tido a oportunidade assim, de estar em contato com isso também. E é engraçado, porque uma das conclusões assim, que só foi reforçando para mim, eu me encaixo perfeitamente no que o Thiago falou, assim, dessa espécie de recepção pública meio constrangida com a existência do teatro, né? Com a dificuldade de se conectar muitas vezes. E eu tenho a impressão que é um constrangimento absolutamente sintomático de época, porque eu acho que se você olhar a decadência do teatro como uma forma de arte assim, de maior circulação e a descrença na organização coletiva, eu tenho a impressão paranoica de que essas duas coisas vão ter caminhado para e passo, assim, tipo, que há um constrangimento muito grande em ver gente fazendo coisa. Tipo, a cooperação simples, sabe? Aquela coisa que só é construída pela relação entre pessoas é uma coisa constrangedora, porque se você vê isso em algum lugar e você não encontra lugar nenhum na sua vida, isso diz algo, né? Eu acho. E enquanto que todas as outras formas de arte, acho que são mediadas ou por um material, ou por um conceito, ou por meios de produção mais complexos, elas se afinam mais com a sensibilidade, né, contemporânea, assim. Então, não sei, eu sinto que esse status meio vulgar que o teatro acaba adquirindo, assim, ele tem uma coisa muito profunda para ser pensado, assim, que tem muito, muito a ver, assim, com o que a gente tem se envolvido de forma mais geral no época. Esse podcast faz parte do projeto Modos de Ser Muitos, da CIA de Teatro Ocidental. Coordenação e entrevistas, Arthur Com. Edição, Cauê Gouveia. Locução, Mariana Dias e Mariana Otero. Produção, Ana Cris Medina. Esse projeto foi contemplado pela 42ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.